Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Respirando, o professor Milton Teixeira já está na área. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Agatha. Bom dia, Brasil. Bom dia a todos. Estamos chegando no bicentenário da nossa independência. Tá pertinho. E para comemorar esse bicentenário, professor, as obras de revitalização, como a Nicole trouxe, foram entregues, parte, né? A fachada do Museu Nacional foi restaurada, e aí é sobre o Museu Nacional que a gente vai falar um pouquinho hoje. Uma tristeza que a gente viveu há 4 anos, e aí agora pelo menos a gente está trazendo esse alívio, né, professor? Pois é, São Paulo está inaugurando o Museu do Ipiranga, reinaugurando, lá não teve incêndio, verdade seja dita, e vai ser inaugurado até um dia antes do 7 de setembro, e tem um acervo espetacular que não foi destruído. O nosso, infelizmente, só temos a fachada para mostrar. O Museu Nacional surgiu com a criação de D. João VI, o Museu Real, em 1816. Foi para a casa de um nobre na praça no Campo de Santana. Lá ficou até 1898, quando então ocupou o antigo Palácio Imperial. O Palácio Imperial de São Cristóvão era a nossa Versalhes Tupiniquim, né? Ela surgiu a partir de uma casa que pertenceu a um traficante chamado Elias Antônio Lopes, traficante de escravos, né, claro. E ele doou a casa a Dom João se apaixonou pela residência, passou a morar lá, e a família real e depois a família imperial passaram a lá residir. Ela foi ampliada aos poucos, em 1822, 1831. A fachada que está sendo restaurada já foi feita por volta de 1850, pelo arquiteto alemão Theodor Marx, bastante inspirada no Palácio da Ajuda da rainha Dona Maria I, a Louca, né? Então, o prédio é em estilo neoclássico, é muito bonito, e ele foi feito aos poucos. Foi uma obra que foi feita aos poucos e acabou dando certo. O parque foi feito pelo paisagista Glaziu, que, aliás, dia 7 de setembro, comemora essa inauguração do Jardim do Campo de Santana, que é o projeto dele. E teve aquele lago, foi feito o lago especial, aquela região ali. Quando da proclamação da República, como eu disse, ele primeiro recebeu a Assembleia Constituinte ali dentro. Foi feito um leilão das peças do palácio. Ah, mas que crime! Na verdade, Dom Pedro I e Dom Pedro II não eram colecionadores de arte. Os móveis que tinham dentro dos palácios eram os móveis que tinham dentro das casas da época. Então, por isso, a República achou por bem só preservar o que interessava, assim, os móveis mais ricos, e o resto foi posto em leilão. E ali sediou-se a Assembleia Constituinte. Terminada a Constituinte, que fez a nova Constituição Republicana, ali entrou o Museu Nacional. Sempre foi um grande museu, era um museu numa área carente de museus, que é a Zona Norte do Rio de Janeiro, dentro de um parque que é uma área, que é um parque único na Zona Norte. Por muitos anos, foi o único grande parque arborizado que se teve por ali. Então, ele era uma exceção bastante desejada e louvável. Durante muitos anos se pretendeu, ele foi incorporado à Universidade do Brasil, durante muitos anos se pretendeu fazer em volta os prédios da Universidade do Brasil, que hoje estão no Fundão, mas com a inauguração do Zoológico em 45, tiveram de fazer a cidade universitária na Ilha do Fundão, bem distante do projeto original. Quem sabe talvez tivesse sido melhor cuidado se a universidade estivesse em volta, assim, fiscalizando, né? As pessoas sempre estão ali mais por perto. O museu sempre foi subvisitado, eu sempre levava turistas lá, às vezes era o único grupo nas salas, era o nosso, assim. Fui lá pela Band já algumas vezes, principalmente no início, em 2014, sonhava em fazê-lo novamente. E ainda tenho esse sonho, mas só vou realizá-lo daqui a 5 anos. Vai demorar um pouquinho, professor. Sobrou a fachada, mais de 80% do acervo desapareceu. E o que foi salvo, muita coisa foi adulterada, né? São peças arqueológicas. Com o calor, essas peças não podem mais ser datadas, não podem mais ser localizadas na época, né?
E uma coisa que eu falo e todo mundo se esquece, perdeu-se 2 museus, porque ali estava também o Museu do Primeiro Reinado. Todas as peças tinham ido para lá para compor, eles iam fazer um jogo com 2 ou 3 salas, com móveis da época do Primeiro Reinado. Isso tudo também desapareceu com quadros, porcelanas, pratarias, cristais e móveis que estariam lindos na minha casa. Digo isso com conhecimento de causa, porque meu avô foi o leiloeiro do Paço. Ah, que legal. E lá em casa tem 2 móveis do Paço. Ih, professor, casa é chique, tá vendo? Tua casa é quase o Paço. É um passo do Paço. É um passo do palhaço lá. Professor, e outro assunto que a gente gosta de falar muitíssimo aqui é o bonde de Santa Teresa. E aí, sim. essa data em especial que o bondinho tá fazendo 126 anos. Uma jovem criança. É um bonde elétrico, né? Porque o bonde em Santa Teresa existe desde 1877. Caraca! Fundada pela Companhia Ferrocarril Carioca, que operava também na rua Riachuelo, era puxada a burros. Você imagina o trabalho dos burros de subir a ladeira até o Silvestre. Tanto que eles levavam os burros até lá em cima, o burro era solto e o bonde descia por gravidade. Depois que ficava uma burrada enorme lá em cima, vinha um cara que descia com os burros. O bonde levava até 4 burros por causa da ladeira, e ele era pequenininho. Isso era antieconômico, e a companhia foi comprada por um grande político que foi também engenheiro e farmacêutico, se é que pode-se fazer essa combinação. Joaquim Murtinho foi ministro da Fazenda do governo Campos Salles, de 1898 a 1902. Ele, então, conseguiu, graças ao poderio que ele tinha, né, de eletrificar a linha. Foi a primeira linha totalmente eletrificada, inaugurada dia 1º de setembro de 1896. E é interessante que foram postos 7 bondes, né, com convidados, e tinha um bonde com a banda, era uma coisa assim bonita. Era uma festa. Foi feita uma tremenda... Joaquim Murtinho hoje é um nome meio esquecido, mas ele foi um grande ministro da Fazenda, era um mulherengo nato, botava nas moedas e notas do Brasil o retrato das amantes como sendo a República. Gente. Muita gente tem moeda em casa com o retrato da principal amante, que era a sua sobrinha. A Laura... a Laurinda Santos Lobo. Laurinda Murtinho Nobre, que depois que ele morreu, em 1913, ele deixou a casa dele em legado. A casa fica na rua Murtinho Nobre e hoje é o Parque das Ruínas. Está lá. Ele também tinha uma rede de farmácias, a farmácia Murtinho, ia ganhar muito dinheiro com a pandemia. Pois é, o cara não era fácil, não? Ele era muito bom. E muita gente coleciona as moedas e notas desse período exatamente pela raridade. Se você for ver cada uma dessas notas, a República tem uma cara diferente, que era a cara das namoradas dele. Engraçado, eu tenho 27 anos, nunca andei no bondinho de Santa Teresa, é um passeio que eu gostaria de fazer. E aí, professor, falando em passeio, vamos à agenda, que é isso que os ouvintes querem saber. Sim, atenção, meu Brasil brasileiro. Ainda faltam detalhes, mas o próximo passeio vai ser numa sexta-feira, que é o passeio à Câmara de Vereadores, Palácio Pedro Ernesto. Ih, bacaníssimo. Precisa ser feito numa sexta-feira, porque sábado é muito difícil você fazer passeio ali, porque os funcionários todos, praticamente, a parte administrativa toda, são liberados. Então vai ser sexta-feira, dia 16, às 13 horas. 13 horas. Repita, professor. Dia 16... às 13 horas, 16 de setembro, sexta-feira, às 13 horas. É o tempo de ouvir a coluna, almoçar e ir. Exato, dá mais pra mim, né? É isso, né? Na verdade, eu vou almoçar depois. Tá bom. E vamos visitar, o palácio é lindo, é um verdadeiro museu de arte com obras que vão do século XVIII aos nossos dias. Foi usado em inúmeras filmagens, em inúmeros programas de TV. E é interessante, né? É um patrimônio dos cariocas e muito pouco carioca vai ali. Vai ter que ser na sexta-feira por motivos operacionais e vale a pena, vale a pena. Se for muita gente, faremos 2 passeios. Então, E vai com certeza, professor, vai lotar. Então a gente tá torcer na para expectativa. isso, né? Será um prazer contar. E claro, né? Sobrando tempo, ainda faço ali em volta a Cinelândia. E sabe como é que é? Pague 1, leve 2, né, professor? Exato. E em outubro temos 2 opções, ou o CADEG ou
Floresta da Tijuca. Eu estou torcendo pela Floresta.